Tava tudo bom demais pra ser verdade, o PSG faz um grande jogo, mete 5-0 e eu acho que era pra ter parado de ver jogo por ali, mas não teve. Vasco, derrota dentro de casa. O Vasco consegue atacar bastante, mas no meio desse monte de ataques você não acha nenhum gol, sofre poucos ataques, mas aí sim você consegue achar gol, inclusive mais de um. Aí não tem como, tá ligado? Olha só, pessoal, nesse sábado de final de Champions League, que eu tava mó feliz lá, fiz um baita vídeo, 38 minutos, eu decidi ver o jogo do Vasco, como é de costume, não tinha a menor chance de eu não ver, mas talvez era pra ter tido chance sim. Mas enfim, o Vasco veio a campo hoje com esses 11 jogadores e é mais do mesmo. É o que o Diniz tem colocado em campo normalmente, não tem muita novidade. A gente tem Jair, camisa 8, titular mais uma vez. Isso aqui talvez mereça um comentáriozinho, porque como eu venho falando, até ontem, até pouquíssimo tempo atrás, o Jair estava ficando até fora do banco de reserva em alguns jogos, e aí hoje mais uma vez ele ganha chance não só de estar no time, mas estar no time titular. Curioso, jogou bem? Aí eu não sei. Cara, Lucas Freitas, camisa 43, zagueiro também titular, porque hoje estava suspenso o Luiz Gustavo, então nem se o Diniz quisesse, não teria o Luiz Gustavo. No mais, cara, a questão da zaga do Vasco, eu tô até olhando aqui para conferir se estava assim. O Maurício Lemos estava entre os relacionados, estava disponível no banco, mas tá voltando de lesão. O Maurício, eu já não sei, tá ligado? Porque ele foi comprado com a expectativa de titularidade, só que aí machucou, aí depois machucou de novo, problema na costela, demora para voltar. Eu não sei se nesse exato momento, se ele não tá jogando porque ele não faz por onde, ou se ele ainda tá se recuperando de lesão, gostaria de saber. Mas enfim, como é que foi o jogo? Começou, tomamos gol. Tem um tweet de começa a bola, apita o juiz, está valendo, gol. 1-0, assim, 1 minuto e 30 segundos, gol dos caras. Tem aqui gol do Guilherme do Red Bull Bragantino. Vamos ver o lance, porque olha só, o John num cruzamento de escanteio, num tiro de canto, ele cruza a bola dentro da área, ela bate, desvia e o Guilherme vem cá e faz gol. Aqui assim, não tem nem muito o que eu falar aqui, porque o jogo nem tinha começado direito. É o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até aqui, tirando o posto que era do Nuno Moreira, que tinha feito gol, acho que contra o Fortaleza e tal, lá na goleada. É contra o Fortaleza? Já nem lembro mais. Mas enfim, o primeiro gol, o gol mais rápido do Brasileirão, até então era do Nuno, então era nosso, era a favor da gente. Agora segue tendo o Vasco ali a ver com o recorde e tal, só que agora é negativo. A gente toma um gol e a gente tá tendo muito problema defensivo, e esse que é o BO. Como eu falei, eu vou falar bastante disso aqui hoje, o Vasco até ataca, tá ligado? Tem ali um probleminha de ser muito viciado só na jogada aérea, falta um pouco de algo além disso, mas o Vasco ataca. O problema é que defende muito mal. E isso é um negócio que o Diniz vai ter que corrigir. Não foi ele que começou esse problema, é importante pontuar isso aqui, tá ligado? Esse problema veio desde antes, só que por enquanto o Diniz ainda não corrigiu. Logo menos, a gente vai ter aquela pausa enorme do Super Mundial, que obviamente o Vasco não tá nele, e aí o Diniz vai ter um tempo a mais pra treinar, só que eu não sei se vai ser o suficiente pra resolver não, tá ligado? Mas enfim, por hora é o principal problema que precisa ser corrigido no Vasco, porque eu vejo o Vasco do meio pra frente, até trocando uns passes legal ali, tem um futebolzinho bonitinho, tá ligado? Tem uma coisa ou outra, talvez não seja aquilo tudo, mas você vê uma melhora. Agora, do meio pra trás é a mesma coisa de sempre. E como eu falo sempre, é um problema defensivo, mas que não tem só a ver com o zagueiro, não. Porque normalmente a gente fala a zaga do Vasco tá ruim, querendo dizer a defesa do Vasco. Mas não é exatamente só a zaga, não. A gente tem um Piton muito problemático, a gente tem até o meio de campo ali que não ajuda tanto assim na marcação. Enfim, gol dos caras aqui, 1 minuto e 30 dentro de casa. Isso não é pra acontecer. O Vasco, ele tem dificuldade sempre ao longo dos últimos anos, mas dentro de casa, normalmente, o Vasco é mais forte. O Vasco até erra, ao meu ver, quando sendo dono do jogo, vai jogar lá em Brasília e tal, e eu entendo, às vezes quer ganhar dinheiro e ir lá, e pra galera de Brasília, um abraço se você é uma oportunidade de ver o time, mas eu falo que eu acho meio erro do ponto de vista que dentro de São Januário o Vasco rende muito mais. Então é um erro desse ponto de vista, eu sei que pra muita gente deve ser muito legal, mas assim, falando de rendimento do time, acaba atrapalhando, tá ligado? Só que hoje nem dentro de casa a coisa não andou. Então assim, o Vasco com 1 minuto e 30 já tomou mais um gol. É complicado. Como eu falei, isso não vem do Diniz, mas agora quem tá na vez é o Diniz, então ele é o responsável por tentar corrigir isso. Vamos ver se consegue, vai ter a pausa muito longa aí do Super Mundial, vamos ver se vai dar jeito, vamos ver se talvez nem a pausa não seja o caso. Precisa de contratação, o que é bem possível, tá ligado? Agora, vai ter?
Aí eu não sei. Enfim, 1-0 os caras. Depois, com isso, com essa vantagem, com essa vitória parcial, o Red Bull assumia e é, por enquanto, o líder do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco caiu para 15º. E aqui, cara, a gente tem que respeitar o Red Bull Bragantino, que é um time que, pô, não é um enorme do futebol brasileiro, mas, pô, no momento vive uma boa fase. Então a gente respeita, apesar da gente estar em casa. E, assim, é normal e eu acho correto que a gente cobre, mas é bom também respeitar ali que é um time meio nada a ver, com todo respeito, mas que tá bem. Então é importante a gente ter isso em vista. Dito isso, passou o lado da paciência, vamos voltar pra raiva de novo. Cara, o Ryan tem ali as suas oportunidades, para aqui no goleiro Cleiton, e desde o primeiro tempo, você via o Vasco atacando bastante. Aqui o Ryan chuta forte, mas chuta no meio e tal, mas o Vasco chutava, o Vasco chegava, o Vasco finalizava, teve chances de cabeça com o Verratti, mas chance que não vira gol não quer dizer muita coisa. Então, assim, tem um time que rende ali, mas falta o gol acontecer e falta principalmente no nosso gol parar de acontecer gol, que tá acontecendo demais toda hora, a todo momento. Mas, enfim, o Vasco tem ali seus momentos. Essa aqui foi uma grande defesa do Cleiton. Grande defesa, assim, mais ou menos. O Ryan chutou bem, mas chutou no meio. E, enfim, um lance do Vasco que quase é gol, mas quase não é. Quase é só quase. E aí depois, agora sim, o Vasco tem uma baita melhora. Agora você se prepare para ver um excelente futebol. Os times do Fernando Diniz são conhecidos por tocar bem a bola e tal, mas nem tudo é perfeito. Olha só, Coutinho, aí ele devolve aqui pro PH, que já não tinha visto, que toca para, meu Deus do céu, ninguém. Absolutamente ninguém. E aí a câmera vai buscar quem? Fernando Diniz, completamente incrédulo no que tá acontecendo. A cara do Diniz entrega tudo. Enfim, teve esse momento aqui, tá ligado? Então o Vasco tinha aqui ali um probleminha ou outro. Eu acho que hoje o PH, que vem jogando muito bem, hoje não jogou bem, mas também não é ele o principal problema. Eu acho que assim, isso aqui é um caso à parte. O Vasco foi relativamente bem do meio pra frente. Se bem que é foda falar que foi bem, porque não fez gol, mas assim, não foi um bagulho tão estrondoso de ruim como foi do meio pra trás, que aí sim é complicado, mas enfim, a cara de ódio do Diniz aqui diz muito. Depois, pessoal, Isidro Pita, 2-0, muito erro. Muito erro. E aí, se você tava dormindo ou não tava prestando atenção no vídeo, vem comigo aqui, presta atenção agora, porque assim, tem muito jogador errando e jogador que normalmente a gente elogia, mas tem hora que tem que reclamar também. Olha só aqui a marcação do lateral esquerdo, Lucas Piton, que é um lateral importante, que cruzando na área já tem muita assistência e é assim desde que ele chegou no Vasco. Mas, cara, o Piton defensivamente, ele tem ali uma questão, ele tem um grande asterisco ali, tá ligado? Olha só, o Piton fica olhando, se não faz nada, não faz nada, não faz nada. E a partir de agora, ele não só não vai fazer nada, como ele, enquanto esse aqui dá com a bola, ele vai no outro. O Piton sai da frente do cruzamento para ir marcar o outro aqui. O Piton tá olhando aqui, o lance está aqui. E aí me parece o Nuno chegando para marcar. Que marcação é essa? Enfim, cruzamento na área, o Isidro Pita domina, o João Vitor também dá muito espaço, e aí ele vai lá e faz um golaço, baita gol mesmo, bonito, sai aqui comemorando. Tem o erro do João Vitor que deixa o Pita, que é um atacante, o Pita tá ali pra isso. Mas mesmo assim, o João Vitor meio que dorme, perde a noção de espaço de onde que tá o Pita, e quando vai ver, o Pita tá fazendo um golaço, ele tá matando a bola no peito, acertando um baita chute. Pô, eu não sei, mas assim, se por acaso alguém reclamar do Léo Jardim, isso aqui tá de brincadeira, eu falo porque sempre, por mais absurdo que pareça, sempre vai ter um pra falar que não, dava pra pegar, hein? Enfim, não acho que dava, se você é essa pessoa, eu discordo, tá ligado? Porque foi um baita chute. Agora, cara, igual eu falei, o grande ponto desse lance aqui é essa marcação do Piton, ou no caso, a não marcação. O Piton, na hora do cruzamento, a bola tá indo para cá, o Piton está olhando aqui. O Piton olha aqui. É foda. Então, assim, o Vasco tem muito problema de se defender, não consegue se defender bem, não tem zagueiros tão bons assim. Talvez ali o João Vitor não seja um bagre horroroso, eu acho que ele faz bons jogos e tal, mas também não é o Van Dijk, mas também não é o Maldini. E aí, na mesma hora, pô, o lateral esquerdo, que é o Piton, é assim, o lado defensivo do Piton é uma bola, não tem lado. O Piton ataca bem, defendendo. Ele tem uma questão ali. O Paulo Henrique já recua um pouco melhor, ele tem uma velocidade que coloca ele numa vantagem normalmente. Mas enfim, cara, essa marcação aqui não existe. Essa marcação aqui é um absurdo. E aí o João Vitor também dentro da área é um errinho, eu acho que menor do que o Piton, mas tem um erro ali também, fora todos os outros, fora cadê os meio-campistas auxiliando e tal. Tem muito problema o Diniz, tem que resolver isso.
Eu era pra ter visto só o jogo do PSG, que eu ia estar feliz com o futebol. Grande dia hoje. Cara, depois, o que a gente tem? O final do primeiro tempo. E aqui, você sabe que o patrocinador desse canal é a Flash Score, com estatísticas e tal, e esse vídeo aqui nem vai ter uma inserção da Flash Score, mas tem números tirados de lá, e são números interessantes. E aí nem tem a propaganda aqui, mas se você quiser baixar a Flash Score, tá ligado aí, baixe, é de graça, é bem bom. Cara, eu tenho aqui minhas anotações e meus números. O Vasco finalizou o dobro do que o Red Bull Bragantino. Foram 8 versus 4 finalizações. Vasco com 8, Red Bull com 4. Só que quem ganha de 2-0 não é o Vasco. Então, assim, são 8 finalizações que não servem de muita coisa. Então, é legal que o Vasco esteja criando. Eu não vou falar aqui também que foi uma bosta completa, porque o Vasco pelo menos jogou uma bolinha ali aqui, mas pra defender tá muito mal. Só que tem um detalhe. São 8 do Vasco contra 4 do Red Bull, só que você tem que ver a qualidade dessas 8 frente à qualidade das 4. E aí, finalizações no alvo, ou seja, as que chegaram no gol de verdade, as que obrigaram, sei lá, o goleiro a ter uma defesa e tal, ou então que foram gol de verdade, são 8-4. No alvo é 3-2 pro Red Bull. Então o Vasco tem o dobro de finalizações, mas tá, quantas foram no gol exatamente? Quantas exigiram do Cleiton alguma coisa? Não, aí quem finalizou melhor é o Red Bull, que no total tinha 4, das 4, 3 foram certas. O Vasco tinha 8, das 8 só 2 realmente chegaram no gol, pelo menos. Então, assim, é um número meio sem qualidade. Tem um número ali, é legal que se tenha, mas é meio sem qualidade. Em contraponto, defensivamente, a gente sofre bastante. Posse de bola, cara, é meio bizarro. Eu até anotei para não parecer absurdo, mas é isso mesmo. 67% do Vasco no primeiro tempo. Ou seja, finalizou mais, ficou com a bola. Quase tudo indica que, opa, pera lá. O Vasco fez um bom jogo no primeiro tempo, certo? Não, o placar diz o contrário. Então a gente tem mais finalizações, a gente tem ampla vantagem de posse de bola, meu Deus, estava tudo certo, menos o detalhe que no futebol a regra diz que ganha quem faz mais gols, tá ligado? Então assim, tava quase tudo certo, menos o principal. É um jogo esquisito, é um jogo meio atípico, não é comum você ver isso acontecendo, mas foi o caso de hoje, erro ali defensivo, a gente tá batendo muito nessa tecla, eu tô virando repetitivo. No segundo tempo, o que a gente tem no segundo tempo? Verratti tentando de cabeça aos 11 do segundo tempo e quase conseguindo, mas sempre aquela história do quase. Então, assim, o Vasco termina o jogo com quase 20 finalizações e nenhum gol. Então, assim, pô, pra gente ser sincero, eu tento sempre ser o mais sincero possível, o mais sincero que dá, tá ligado? Pô, o Vasco até criou, mas faltou um pouco de qualidade para finalizar essas várias criações e no contraponto o Vasco toma muito gol, cara. Mas enfim, Verratti aqui tentou, hoje não era o dia do Verratti, vamos ser sinceros aqui, eu critico não, meu Deus do céu, eu elogio muito, o Verratti normalmente é o carregador de piano, é o nosso Noé, carrega os animais, mas hoje não foi o dia dele. Eu acho que em muitos jogos ele não faz gol. Só que a gente pode falar, pô, mas também não chegou uma bola no Verratti, né? Hoje chegou. Chegou uma, duas, talvez 3 ali. Dava pra ele ter feito alguma coisinha. Hoje não foi o dia, mas tudo bem. Acontece, ninguém vai ser perfeito sempre, tá ligado? Mas hoje foi um dia um pouco abaixo dele. Foi um dia um pouco abaixo do Paulo Henrique, também não fez uma grande partida. O meio de campo muito fraco. E, cara, a gente está no segundo tempo e eu vou ter que falar de novo. O Vasco, aparentemente, nunca viu uma academia na sua frente. O Vasco não tem preparamento físico. O Vasco parece eu jogando bola, porque chega uma hora que eu tô... Mas aí eu tenho um probleminha de respiração e eu tenho essa desculpa. E eu não treino o dia todo, eu acho que, né, a carcaça aqui do homem indica um pouco isso. Eles são jogadores profissionais, eles ganham a vida fazendo isso, cuidando do próprio corpo e tentando ter a melhor condição da ferramenta que eles têm, que é o próprio corpo. E, cara, chega no segundo tempo... É aquilo, se fosse só o Coutinho, se fosse o Verratti, que tem 30 e todos, tudo bem, mas é muita gente. O Vasco cai muito de rendimento, o Vasco cai muito fisicamente no segundo tempo. Meu Deus do céu, alguém tem que ver isso, tá ligado? Depois, o que a gente vai ter ainda nesse jogo é o final ali da partida. Olha só que curioso, aos 43 do segundo, 19 finalizações a 4. 19 finalizações a 4. O
que nos leva à conclusão que o Léo Jardim não precisou trabalhar muito hoje. O que chegou, ele infelizmente aceitou, mas eu não sei se ele tem muita culpa, porque foram 2 gols meio... Um chutaço, outro um escanteio, é difícil pra goleiro assim. Então, assim, o que chegou, entrou, o Vasco chegou demais lá, mas não conseguiu fazer nada. É um jogo atípico, é um jogo complicado, dá pra ficar pesando na do Diniz? É culpa do Diniz? Eu sinceramente acho que não, pelo menos por enquanto não. Eu acho que tem ali o DNA do Diniz aparecendo, o Vasco toca a bola melhor hoje, o Vasco, cara, criou de forma que não criava há um bom tempo, tá ligado? Faltou aquele capricho, e às vezes esse capricho, essa palavra que a gente tenta, sabe, arrumar alguma palavra pra descrever isso, talvez isso quer dizer sorte, talvez o Verratti fez o que ele normalmente faz, mas hoje não foi o dia, tá ligado? É isso. Agora, na zaga não. Se no ataque a gente fez por onde fazer gols, mas acabou não acontecendo, seja por incompetência, seja por um dia ruim, seja por azar, na zaga não é azar não. Na zaga a gente tem problema recorrente que não foi só hoje, se fosse estava tudo bem, não foi só hoje. O cenário é o seguinte, o Vasco está agora flertando com a Série B, o Vasco vê a Série B salivando olhando pra gente, e aí tem que ficar muito esperto, porque ainda está vivo nas outras Copas, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, o que obviamente é bom, a gente não quer ser eliminado, porém tem que ficar esperto porque daqui a pouco chega um jogo de Sul-Americana, chega um jogo de Copa do Brasil, e não, pô, vamos poupar no Brasileiro porque tem a Copa do Brasil. Aí existe sempre aquele risco de você cai na Copa do Brasil e quando vai ver, quando acorda pra vida no Brasileirão, ou você já tá na zona ou você tá ali raspando nela. Então, assim, por enquanto, eu estou com paciência quanto ao Diniz, eu acho que a gente tem que cobrar uma outra galera e tem que ver o que vai ser do Vasco, porque, assim, eu ainda tenho ali uma impressão que o ano não vai ser tão ruim assim no Brasileirão, mas esse problema consecutivo da defesa, jogo após jogo, toda hora, isso não muda nunca, isso aí me deixa um pouco com medo, tá ligado? Tem que melhorar. Eu não sei se a gente já tem o suficiente, eu não sei se basta dar mais tempo ao Diniz ou se tem que contratar, mas alguma coisa tá errado, certo? Defensivamente falando, tá esquisito. É isso, sobre o Vasco, pô, Désiré Doué, jogou muito. Ah não, José, o Vasco perdeu e tal, perdeu dentro de casa, inclusive, dos 3, acho que esse foi o 14º jogo do Vasco, se eu não estiver enganado, dentro de casa, esse foi o primeiro dia, nesse ano, que o Vasco tomou mais de um gol, só tinha tomado um, é a primeira derrota do ano, é o primeiro jogo que toma 2 gols dentro de casa, o que prova que São Januário, a colina histórica, realmente é um alçapão do Vasco. Normalmente o time que não é tão bom lá ele é melhor, mas hoje não foi o dia. Ah, Josamar, e aí, ó, perdeu 2-0 dentro de casa para time de Energético. Mas veja bem, que verdade que ele fez gol. Não, Josamar, você viu o Dembélé? Não, Josamar, pô, o Luiz Henrique ganhou lá, ó, baita história, filhinha dele lá e tal. Então, assim, para todo mundo que vier aqui dar risada, não, mas e o Dembélé? Certo? Então, ao invés de você falar besteira aqui nos comentários, o Dembélé bola de ouro, né? Dembélé, enfim, gente, brincadeiras à parte, a defesa é um problema. A defesa é um problema, certo? É isso.